Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Primeiras Reis 16. Vamos ver aqui a partir dos versículo 28. 1 Reis 16, a partir do 28. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E Orim dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E o 29 nos diz assim: E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, infinita bondade, graças te damos, ó Deus, pelo teu imenso e infinito amor que dura para sempre. Te agradecemos pela tua infinita misericórdia, que se renova cada dia, a cada manhã em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de podermos estarmos reunidos no teu santo e eterno nome, para podermos te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo e eterno nome e aprender mais e mais do Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, cada família aqui representada nessa manhã, que o Senhor possa estar recompensando a vida de cada um deles do alto dos céus, ser com aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão também, ó Deus, que o Senhor possa ser com eles, que o Senhor possa estar visitando a cada um e abençoando grandemente a vida de cada um dos seus servos. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Nessa manhã vamos observar aqui, irmãos, a imensa misericórdia de Deus, né, o amor de Deus, a compaixão de Deus, né? Apesar da humanidade, né, estar se distanciando de Deus, a cada dia podemos observar isso, com os acontecimentos, né, que tem tido a cada dia, a humanidade está se afastando de Deus. E Deus tem criado vários métodos para a humanidade poder se achegar a Ele. Mas, pelo que observamos, as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Até mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? Vem a frieza espiritual, a dureza de coração, a sequidão também espiritual. Aqui temos um grande exemplo, né, de frieza espiritual, dureza de coração, ou sequidão espiritual, né? Pode ser usado qualquer um desses termos. Temos aqui um rei. Israel era
a única nação que não precisava de um rei. Tinha os profetas, né? Ali na época de Samuel, né? Eli, Samuel, não precisava de um rei. Mas só que eles chegaram para Samuel pedindo um rei. Eles viram que as outras nações tinham um rei que liderava ali a nação, e eles chegaram para Samuel pedindo um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Samuel ficou triste, né? Achando que o trabalho que ele estava fazendo ali, exercendo, não estava sendo bem feito. Aí Samuel chega diante de Deus e fala que o povo está rejeitando, né, o profeta do Senhor. Aí Deus chega para Samuel, não, ele não está rejeitando o seu trabalho, o seu ministério, eles estão rejeitando a mim, que sou o verdadeiro rei deles. Eles não precisam de um rei, pois eles têm a mim. Então eles estão rejeitando, na verdade, a mim, não está rejeitando você. Mas já que eles estão querendo um rei, vamos dar um rei para eles. E aí, Deus levanta o rei Saul. Levanta o rei Saul e aconteceu toda aquela tragédia, toda aquela situação que os irmãos já conhecem, né? O que aconteceu. Aí Deus vai e envia Davi. E assim foi sucessivamente o reinado de Davi, veio os filhos de Davi, os filhos dos filhos, até que chegou aqui em Acabe. Versículo 28. E Iorim dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Iorim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Iorim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Olha só a misericórdia de Deus aqui na vida de Acabe. Ele ainda permaneceu 22 anos reinando ali em Israel. E o versículo 30 diz o quê? E fez Acabe, filho de Iorim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele fez pior do que todos os que foram antes dele. Ele conseguiu essa proeza, né, de fazer pior do que todos os ex que foram antes dele. Mas mesmo assim ele permaneceu 20 anos ali reinando sobre Israel. Aqui podemos ver a misericórdia de Deus sobre a vida dele e sobre a vida de Israel. Porque 22 anos fazendo tudo, irmão, que não agrada a Deus, fazendo tudo ali que desagrada a Deus, é a misericórdia de Deus mesmo na vida do ser humano. É porque Deus tem um propósito na vida do ser humano. Mas só que ele pagou um alto preço por toda a sua maldade. Ele pagou um alto preço. Essa história aqui é uma história muito, muito longa, muito comprida, né? Precisei resumir ela o máximo aqui para poder passar para os irmãos. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. A seca espiritual, a frieza espiritual, podemos dizer assim, nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Acabe aqui, ele já não tinha mais comunhão com Deus, né? Os seus pais também não foram lá também essas coisas também, né, diante de Deus, né? Cometeram coisas horríveis também diante de Deus, né? Os irmãos que já estudaram o livro de Reis vão observar que cada um fez algo ali que tirou ali a paciência de Deus, né? Mas Deus foi misericordioso.
Então, a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. E o que é falta de comunhão com Deus? O que podemos apontar aqui como falta de comunhão com Deus, né? A principal dela é a oração e a leitura da palavra de Deus. Quando o crente não ora mais, quando o crente não tem mais o desejo de estudar a palavra de Deus, isso aí já é um grande sinal ali da frieza espiritual. Aí é preciso abrir o olho, é preciso ficar atento para não se afastar mais ainda de Deus. Porque quando o crente se afasta da palavra de Deus, ele automaticamente está se afastando de Deus. Porque quando vamos lá para João, o que João fala? E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então, o verbo aqui é a palavra, é Cristo. Então, quando nós nos estamos se distanciando da palavra de Deus, estamos se distanciando de quem? De Cristo. Estamos nos afastando de Cristo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, precisamos ficar atento quando não temos mais aí o desejo de orar e de estudar a palavra de Deus. Quinta-feira tem sido uma grande bênção nas nossas vidas, quem está participando do estudo. E o pastor Ricardo ele fala sempre, né, que o inferno ele não foi feito para os homens. Deus ele não criou o inferno ali para os homens, para as pessoas. Porque Deus ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele não quer mandar ninguém para o inferno. O inferno foi feito para quem? Para o diabo e os anjos que o acompanharam. Foi feito para eles, não foi feito para o ser humano. A pessoa vai para o inferno porque ela quer. Ela vai porque ela quer, porque Jesus Cristo é o caminho que nos conduz para a vida eterna. Então, o ser humano vai para o inferno porque é teimoso, porque ele quer. Né? Ele está vendo ali um buraco, a pessoa fala, cuidado com o buraco, você vai cair no buraco. E ele vai de teimoso. Foi o que aconteceu aqui com Acabe. Foi Elias, foi vários profetas falar com ele, mas mesmo assim ele não deu ouvido para a palavra de Deus. Ele preferiu seguir ali a sua cabeça, o seu pensamento, e seguir ali nos seus caminhos. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Foi um dos mais perversos. Depois dele teve outros também que fez coisas abomináveis também. Né? Vimos aqui no versículo 30. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe foi um dos mais perversos reis da história de Israel. Seus pecados superaram os de todos os reis, né, anteriores a ele. Os pecados de Acabe conseguiu superar todos os reis que foram ali anteriores ali a ele. O pecado dele conseguiu superar o de todos. Casou-se com Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Capítulo 16, versículo 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi
e serviu a Baal e o adorou. Olha só o que foi que ele cometeu aqui diante de Deus, né? A idolatria aqui, né? Ele foi uma pessoa aqui idólatra. Agora eu pergunto para os irmãos, né, se ele fez isso aqui porque a mulher ameaçou ele de morte, ameaçou ali cortar a cabeça dele, fazer alguma maldade com ele, ou ele fez por livre e espontânea vontade. Eu creio que ele fez aqui mesmo para provocar a ira de Deus. Ele quis aqui testar aqui a misericórdia de Deus, ele quis provocar a ira de Deus. Fez para provocar mesmo a ira de Deus, né? Ele foi idólatra aqui, foi incrédulo também. Que o nosso Deus é amor, amém? Mas Deus também é misericórdia, é justiça. Deus é amor, mas ele também é justiça. E nós não devemos brincar com Deus. Em hipótese nenhuma, devemos brincar ali com a misericórdia e com o amor de Deus, porque Deus, ele é justiça. Então, sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei do Sidônio, e foi e serviu e o adorou. Aí o que ele fez mais ainda? Ele achou pouco, né? Adorar ali o Deus da família de Jezabel. O que foi que ele fez? Ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Ele já fez aqui para o povo seguir o que ele já estava seguindo, né? Ou seja, ele incentivou ali o povo a viver na idolatria também. Ele achou pouco, né? Só ele viver na idolatria. Ele, vou levantar um altar aqui para o povo também adorar a Baal. Aqui ele já estava totalmente longe de Deus, estava totalmente longe aqui da palavra de Deus. E Jezabel conduziu ele aos caminhos de morte. E verdadeiramente é um caminho de morte. E essa Jezabel, irmão, foi uma mulher tão ruim, tão má, que os irmãos que já leram essa história aqui sabem, né, do que ela fez. Mas ela foi uma mulher tão ruim, tão má, que até no livro de Apocalipse aparece o nome dela. Para os irmãos verem da ruindade dessa mulher. Pode ver lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Aparece o nome dela lá no livro de Apocalipse. De tão ruim que foi essa mulher, de tão ruim, de tão má que foi Jezabel. Até no livro de Apocalipse aparece o nome dessa mulher, que conduziu ali Acabe aos caminhos de morte. Suas ações provocaram uma grande seca na nação ali de Israel. As ações aqui já vem aqui, irmão, a justiça de Deus. Aqui começa aqui a justiça de Deus ali na vida de Acabe e do povo ali que o acompanhava, né? 1 Reis 17, versículo 1. 17, versículo 1. As más ações aqui de Acabe provocaram uma grande seca.
17:1 nos diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui Elias já tinha consultado a Deus já, e Deus já tinha instruído a ele o que ele deveria falar ali para Acabe. E Elias chega para Acabe e fala, né, que nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E os irmãos já sabem o que foi que aconteceu. E como ficou muito tempo aqui sem chuva, né, vê o quê? Vem a seca, vem crises, vem tudo de ruim que possa acontecer em uma nação. Né? Vem a fome. Aí vem a crise, aí acontece todo aquele sofrimento que um país que não tem água, não tem alimento, possa acontecer. E o povo, infelizmente, o povo também foi culpado, né, porque seguiu ali a orientação ali do rei Acabe. Né? O povo também, que já conhecia a palavra de Deus, era conhecedor, porque tinha Elias, que falava ali do amor de Deus para eles. Né? Então o povo tinha a palavra de Deus presente ali no momento. Eles não estavam abandonados, não estavam sem a palavra de Deus, mas o povo também foi desobediente, porque eles podiam chegar para o rei e falar: não, em hipótese nenhuma vamos adorar esse Deus. Em hipótese nenhuma vamos adorar, mas eles seguiram ali a orientação do rei, e eles pagaram também ali um alto preço. Fome ali por vários meses, por vários anos. Jezabel, com a sua maldade, com a sua crueldade, que ela tentou até tirar a vida ali de Elias, né? Ela abominava, irmãos, a presença de Elias. Jezabel, ela não suportava ali estar diante de Elias. Ela abominava Elias, não suportava ali, porque Elias tinha ali a presença de Deus na vida dele. Elias tinha a presença de Deus na vida dele. Acabe ainda conseguia se aproximar de Elias, mas Jezabel não. Jezabel tinha uma fúria tão grande de Elias, acho que se Elias chegasse perto dela ali, ela mesma tirava a vida dele. E por causa dessa dureza de coração dela, né, Elias falou que ela não seria sepultada. Né? Os irmãos podem ler depois, vamos ver lá, 1 Reis 21, de 23 a 26. 1 Reis 21. Primeiras Reis 21, de 23 a 26. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o
incitava e fez grandes abominações, segundo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão e de diante dos filhos de Israel. Então aqui, versículo 23, ele diz o quê? E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Israel. Então Jezabel, ela não foi sepultada. Os cães devoraram ali a sua carne. Ela não foi sepultada. De tão ruim que foi essa mulher, de tão má que foi essa mulher, né? Fez Acabe pecar, se desviar dos caminhos do Senhor, e fez a nação também de Israel a se distanciar do Deus de Israel. Aí o preço que ela pagou foi esse aqui. Ela não foi sepultada. Os cães ali a devoraram. O nosso Deus, ele é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do pecado, né? Nosso Deus, né, falamos aqui no início que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Nosso Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do pecado, que foi o que aconteceu aqui com Acabe. Ele fazia questão em insistir na prática do pecado. Ele fazia questão de permanecer ali no pecado. Mesmo com todos os conselhos de Elias, ele ficou ali insistindo na prática do pecado. Cada dia que passa, fazia uma coisa pior atrás da outra, só para provocar mesmo a ira de Deus. Só para provocar a ira de Deus. Depois os irmãos lerem toda a história de Acabe, que os irmãos vão ver aqui tudo que ele cometeu de ruim, né? Da permanência dele ali na prática do pecado. Vamos ver Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7 nos diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Aqui uma exortação à prática do bem. Aqui uma exortação aqui à prática do bem. Ele diz o quê? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Agora eu pergunto para os irmãos, Deus aqui está falando para... A palavra de Deus aqui está se referindo a crente ou a descrente? Ele está falando para quem aqui? Para os crentes, né? É para os crentes, irmão, porque o incrédulo, ele já está perdido mesmo. Se ele não se converter, se ele não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai colher ali o que ele plantou. Ele vai colher o que ele plantou. Mas aqui ele está se referindo aqui, está se dirigindo aqui aos crentes. Não erreis,
Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Será que vamos chegar diante de Deus, né, de mãos vazias ou de mãos cheias, né? Porque nós também vamos prestar contas a Deus, né? Deus vai julgar todo mundo, o crente e o descrente. O crente, Deus vai falar, você já está condenado. Vai dar só a sentença dele ali, porque ele não aceitou o Senhor Jesus Cristo, né? E o crente também vai prestar contas a Deus, né? Apesar dele ter a garantia ali da salvação, mas ele vai prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus, né? E a palavra aqui fala o quê? O que o homem semear, isso também se fará. Então, devemos tomar muito cuidado com o que estamos plantando nesse mundo, né? Devemos tomar muito cuidado, né? Porque nosso Deus é um Deus misericordioso, mas Ele julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do pecado. E o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele é muito rico em misericórdia. Porque com tudo que vem acontecendo nesse mundo, né, com tanta maldade, com tanta crueldade, Deus, Ele tem sido misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, esse mundo não existia mais. Não existia mais não, se não fosse a misericórdia de Deus, né? Já tinha acabado com tudo já. Porque tantas pestes que já surgiu no mundo, só não morreu todo mundo porque Deus, Ele tem um plano e tem um propósito, e a sua misericórdia não tem fim, é imensurável a misericórdia de Deus. Mas não é porque Deus é misericordioso, Ele é bondoso, que vamos viver na prática do pecado, que vamos viver longe de Deus, longe da palavra de Deus. Que às vezes a pessoa fala, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele não vai se importar com isso que eu estou fazendo, não. Não, não é assim não. Deus, Ele é justiça também. E uma prova está aqui, ó, no livro de 1 Reis aqui. O que aconteceu com Jezabel, depois os irmãos podem ver o que aconteceu com Acabe. E a intervenção divina. 1 Reis 17, versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1. O nosso Deus, Ele tem os métodos dele que Ele usa para poder trazer o povo de volta à sua presença, né? Às vezes as pessoas acham, mas Deus é bom, porque que acontece tanta coisa ruim no mundo, tanta tragédia, né? No mundo e na vida das pessoas. Né? Por que acontece? Porque Deus tem os métodos dele para poder trazer a pessoa de volta. A pessoa só não vem de volta para Deus, né, se ela tiver o coração duro mesmo, se ela tiver ali com a sua vida espiritual totalmente destruída, para não se voltar para Deus. Aqui Deus usou o que aqui no versículo 1? Deus usou o que? A fome. Para poder trazer as pessoas de volta para ele, né? Que Elias chega para Acabe e fala que nem orvalho nem chuva haverá. Aqui foi o método que Deus usou
para poder trazer as pessoas ali de volta para Ele. Então, tudo que vem acontecendo no mundo é Deus agindo para o povo se achegar diante dele. Mas não é isso que estamos vendo, não é verdade? Parece que as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. Cada dia que passa parece que as pessoas ficam mais incrédulas ainda. Até mesmo porque tem os crentes que não dão um bom testemunho. Acabe mesmo, se ele tivesse ouvido Elias e dado um bom testemunho, o povo ia seguir a Deus. Ia seguir adorando a Deus e fazendo ali a vontade do nosso bom Deus. Muito bem, irmão, o tempo aqui já... A gente tinha mais coisa aqui para passar, mas o tempo é muito curto. A conclusão que tiramos aqui é o quê? Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Por isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Amém? Os irmãos foram abençoados nessa manhã. Eu aprendi muito aqui quando estava preparando aqui essa mensagem, né? Fui muito abençoado, fui muito grandemente abençoado aqui através da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, que já são 11h02. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, te agradecemos por tudo que ouvimos nessa manhã, te agradecemos pelos momentos de oração, pelo momento do louvor, e aceita, ó Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, como um cheiro suave ao teu trono de graça. E continue, ó Pai, nos usando, nos capacitando, nos dando sabedoria do alto dos céus, que cada dia mais possamos ter o prazer e a alegria de estarmos te servindo, de estarmos aprendendo de ti, de estarmos nos teus caminhos. Nos ajude, ó Pai amado, que outras pessoas possam ver em nós a imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E nos use, ó Pai amado, para falar do teu amor para aqueles que estão longe de ti, para aqueles que ainda não te conhecem. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.